Estamos de volta com o nosso bate-papo aqui sobre plano diretor, conversando com o professor Manuel Lucas, que estava falando no bloco anterior sobre o primeiro plano de Natal, quando foi criado Tirol e Petrópolis. E que as pessoas, a elite que morava na Cidade Alta, ainda fazia força para não sair de lá, para ir para Tirol e Petrópolis. Quando é que começaram a sair da Cidade Alta para ir para esses bairros? Esse processo se iniciou naturalmente com a oferta de infraestrutura. Aí o bonde, que até então era atração animal, né? Mas ele já subia a Junqueira Aires, a linha vinha por ali e tal. Então ela começou a dobrar na Ulisses Caldas e eles tiveram que fazer, claro, um sistema viário, quer dizer, um sistema de bonde para ir até Petrópolis, para poder agradar. Você tinha que ter os meios, digamos, chamados meios físicos, né? Para poder integrar a cidade, para a elite começar a pensar, então eu vou morar ali, é mais ventilado, não sei o quê, minha casa vai ser mais arejada, isso. Essa é a chamada dos equipamentos urbanos. Você vai agradando, quer dizer, você vai integrando com o equipamento urbano, porque o plano diretor, o ideal era você preparar tudo, todos os equipamentos comunitários, depois você chega e vai construir sua casa. Mas nunca foi assim. Que é isso que acontece, por exemplo, nos dias de hoje, nos condomínios fechados, né? Que você encontra já pronto ali, só para pegar e construir seu imóvel. Ali é um pequeno plano diretor, digamos, particular. Né? Só não tem a infraestrutura. Quando eu digo um plano diretor, você tem que ter infraestrutura de hospitais, postos de saúde, mercados, né? Quer dizer, área comercial, como a gente chama, que ainda hoje isso é meio aleatório, a pessoa bota o comércio dela onde ele acha que é, né? Mas não era para ser assim. E aí, o povo que estava morando lá em Petrópolis era o povo que subiu para o Morro de Mãe Luísa? Não, aí veja, quando começou a haver essa ocupação, e aí está enjoada, né? Eu não vou morar aqui perto de pobre, porque aí muitos, ali, quer dizer, além das granjas e não eram pequenas fazendas, eram mais vacarias e tal, né? E alguns sítios mesmo de pessoas mais poderosas que mantinham o sítio muito organizado, com fruteiras e tal. Então a pobreza morava ali, que eram os serviçais, as pessoas que trabalhavam para a elite na Cidade Alta. Elas tinham que ser expulsas dali, porque a elite não gosta de pobre. Ela quer o pobre trabalhar para ela, mas ela não gosta. Esse é um fenômeno sociológico, não adianta aqui achar que é isso, que é aquilo, nem esquerda nem direita, é isso. Está estabelecido em qualquer lugar do mundo, esse é o problema. E aí, as discussões foram grandes, né? E teve quase guerra. Quando eu digo guerra, quase revolução. Porque, claro, você quer tirar o sujeito de lá. Ele tinha posse. Era uma posse meio irrisória. Ele não tinha a carta mesmo de terreno. E foram ameaçados. E isso foi terrível. Aí não tentaram expulsá-los para o Alecrim? Pois é, tentaram. Aí tinha correntes, né? Tinha aquela corrente que queria que eles ficassem por perto, onde não sabiam. Outros disseram, não, vamos alocá-los, como ainda se faz hoje, né? Como foi o caso da Zona Norte, e eu depois falo da Zona Norte um pouco. Mas ficou nessa discussão porque eles diziam, não, porque ele vai morar muito longe. O transporte naquele tempo era todo praticamente a pé ou animal, né? Eles diziam, não, mas ele vai chegar lá em casa muito tarde. Você tinha que sair de 4 horas da manhã para poder chegar de 5 da manhã, que é o costume de acordar 5 para 6 horas. O empregado doméstico tinha que estar ali já. Já tinha que estar com o café da manhã pronto. Café da manhã pronto. Como é que o camarada ia se largar lá, não sei de onde, para não sei onde? Alguém deve ter soprado, sobe aí o morro e bota esse cara ali para cima. E foi aí que surgiu Mãe Luísa, que a história de Mãe Luísa é muito mal contada. A história então, de Mãe Luísa, ela na realidade, ela surgiu por essa pressão, tá entendendo? De ter o pobre, aquela pessoa, aqueles pobres ali por perto, os serviçais ali por perto, para atendê-los. Então, ele desce o morro, em 20 minutos, meia horinha, ele está aqui em casa, pronto. E assim eles foram empurrados ali para Mãe Luísa. Aí ficam contando histórias de Mãe Luísa, uma coisa muito fantasiosa. É a realidade é o que impõe, a realidade ela se impõe. E as pessoas queriam, a elite queria mesmo aquilo. Então, Mãe Luísa não tem nada de que contar uma história miraculosa, bobagem, não tem nada disso. A verdade é essa. Pode ir lá nos assentamentos que se vai ver essa história toda assim. Quando eu digo os assentamentos da cidade, são os escritos que nós temos nos jornais da época. Pode fazer a pesquisa que você vai encontrar isso. Então, aí, a partir daí, a elite passou a se mudar para Petrópolis, para Tirol.
os serviçais que estavam lá subiram para a Mãe Luísa. Subiram, claro que alguns foram para outro canto, nem todos, né? E, enfim, outros se acomodavam por ali, tinha a ideia de botar uma casinha lá nos fundos para manter, porque os terrenos eram muito amplos, né, e tal. Mas isso era uma coisa mais... Para não confundir, tem gente que chama aquela área hoje de Petrópolis de Plano Palumbo, mas o Plano Palumbo não foi isso. Quando é que surgiu o Plano Palumbo? Não foi exatamente isso mesmo, não, porque a partir daí, veja, essa organização surgiu a partir de 1901, né? Foi acontecendo e tal, continuava os Maranhão, eles continuavam no governo, eles passaram 30 anos nessa oligarquia, né? Mas foi havendo a transição. E paralelamente, Januário Cico já vinha trabalhando também na saúde, que foi um médico importantíssimo para a questão também da saúde pública da cidade. Tanto que as orientações para o hospital, você vê o hospital que era o antigo Miguel Couto, hoje é o Onofre Lopes, onde é que ele está situado? Na parte mais alta, ventilada. Era assim, os equipamentos comunitários, desde o ensinamento de Hipócrates, já indicavam para isso. Faça um hospital na área mais arejada da cidade. Então, Januário Cico foi organizando essa parte também. Ele foi um sucessor, digamos, de segundo Vanderlei. Até que veio o governo Omar Grade, que era o prefeito de Natal. E era um sujeito progressista, dado ao conhecimento, privilegiava o conhecimento, e aí trouxe Palumbo e tal. Palumbo pegou isso aí e estendeu, quer dizer, o plano base, porque nunca existe um plano definitivo, né? Mas o plano base que tinha, que foi o primeiro, ali de Tirol Petrópolis, que era chamavam do poliedro, era acho que é poliedre, o cara velho vai esquecendo as coisas, mas era esse sujeito, está lá. Ele era um agrimensor, foi que fez esse primeiro plano. Então, Palumbo já é um cara estudado, já vindo lá dos Estados Unidos. Só para o nosso espectador entender que o agrimensor, que o professor está dizendo aqui, é o antecessor do topógrafo. Que era mais ligado à agricultura. Ainda hoje é uma profissão ligada à agricultura. Quando fala em agrimensor, as pessoas são... E agrimensor faz uma careta. Isso é coisa do mato, isso é coisa de matuto, de campo, de não sei o quê. Infelizmente, mas ele era um agrimensor e era essa espécie de engenheiro topográfico, né? Então, o que acontece é que Palumbo um homem já, como se diz, das artes, já vinha de Nova York. Ele era greco-italiano, radicado em Nova York. Radicado em Nova York, era outra coisa, tinha outro... Aí o cara já tinha uma cabeça bem arejada, né? Então, aí ele fez todo o plano diretor da cidade, e aí nós temos as avenidas 1, 2, 3, 4, 5, vai até a 23, eu acho que é 24, mas Roberto, eu também nunca mais vi a 24, acho que a 24 engoliram por ali. Foi engolida pela Candelária, né? Foi engolida pela Candelária, aquelas favelas e tal, não tem mais 24. Mas aí tem uma outra história. Só 50 anos depois de Palumbo ter passado por aqui, é que começou a dar a vertente, por exemplo, de Lagoa Nova, porque a área ali do Alecrim, que vai mais ou menos dar 1 a 5, né? Dá 1 a 5, vai dar 1 a 12, né? 12, 13. Mas assim, eu digo dar 1 a 5 no sentido horizontal. No sentido vertical, dá 6 a 13. A partir da 15, que seria Bernardo Vieira, subindo até chegar em Candelária, que seria 23, hoje, a Rua Raimundo Chaves hoje, esse crescimento da cidade praticamente só foi começar a existir a partir dos anos 70. É verdade. E por que, Roberto, tudo é muito lento? O que é que acontece? Veja, depois do Plano Palumbo, a sequência imediata foi muito importante, porque aí foi contratado Saturnino de Brito, que era um escritório de um engenheiro sanitarista, o Saturnino de Brito. Ele fez, veja, o plano diretor de Fortaleza, Belo Horizonte, Belém do Pará, acho que Curitiba, são cidades até hoje que são modelos, porque elas tiveram esse plano diretor. E Natal. Quer dizer, Natal teve essa sorte de ter tido a sequência do plano planejado por, né, o plano diretor de Palumbo, ele teve como sequência o sanitarismo, quer dizer, a implantação das medidas sanitárias de Saturnino de Brito. E aí chega uma coisa bem interessante, que também os historiadores tergiversam e contam histórias diferentes. A questão da presença americana em Natal. Veja, aí a partir de 35, Saturnino de Brito começou a atuar. Natal, quando chegou os anos 40, Natal já era uma cidade 100% saneada, com água e esgoto. Ninguém sabe disso. Quando
os americanos... Quer dizer que aquela história de que o primeiro saneamento foi feito lá na base, pelos americanos, isso não é verdade. Completamente mentiroso. Olha, aí onde eu quero colocar, os americanos se decidiram para o Natal, porque eles queriam ir ou para Fortaleza ou Recife, claro, eram centros mais avançados. O cara não quer ir para... Natal era provinciano, tinha 40 mil habitantes, 40 e poucos mil habitantes, certo? Nessa época. Por que os americanos vinham para cá? Não viriam. Só que eles fizeram um estudo e viram que Natal era uma cidade 100% saneada, clima maravilhoso, tinha todas as condições que eles queriam. Porque eles primeiro observavam a questão da saúde pública. E se decidiram para o Natal por conta disso. Aí vem alguém contar uma história de cabeça para baixo, querendo dizer que o saneamento saiu por conta dos americanos. Não, os americanos se decidiram para o Natal por conta do saneamento básico nosso, que já era muito bom. Saturnino de Brito tinha deixado a cidade bem preparada. E aí, a partir dessa história, a gente começa a encontrar as novas tendências. Que novas tendências eram essas dentro do plano diretor? Bom, primeiro o seguinte, Natal de uma hora para outra recebeu 10 mil pessoas a mais. Para quem tinha 45 mil habitantes, sei lá por aí, você recebe 10 mil pessoas em função dos americanos, da base aérea. E aí foi, quer dizer, meados do século, da década de 40, Natal teve um boom, quer dizer, então tudo foi, né, acontecendo, Roberto. E aí foi entrando, é o progresso, né? E aí as coisas foram acontecendo, surgiu a CAERN, já no começo dos anos 60, né? Surgiu a CAERN e claro que era preciso, digamos, se ter uma nova ideia de plano diretor. São os novos tempos. De repente a cidade chegou nos anos 60 com 100 e tantos mil habitantes. Vejam, nos anos 40 ela começou lá para 39, 40, tinha uns 40 e poucos mil habitantes. Mas quando chegou os anos 60, nós já tínhamos 170, 180. Isso pressupõe o quê? Uma nova revisão de plano, uma ideia de plano diretor, que aí vem a ideia do primeiro plano que se fala lá de 74. Eu acho que chegamos aí, não sei se no meio tem alguma coisa aí para... Pois é, a gente vai agora a mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando aqui com o professor Manuel Lucas, e aí a gente vai falar do plano diretor de 74, e eu vou deixar uma pergunta no ar. É muito comum hoje, professor, a gente encontrar vendedores de água mineral nas garrafinhas, nos semáforos. Isso existia em Natal nos anos 30, 40? Voltamos já.